A economia mostra uma retomada, mas o emprego não se recupera na mesma proporção. A manutenção do crescimento e seu objetivo é o emprego, que cria e distribui renda. As vagas estariam a exigir mais qualificação? Será que o Brasil não se preparou para as novas exigências da modernização, da produtividade, em que a tecnologia está presente em quase todas as áreas? O Banco Mundial mostra que o Brasil está entre os últimos da América Latina em preparação para os novos empregos. Convidamos para tratar desse assunto, aqui no estúdio, o Márcio Heleno de Souza Rodrigues, professor de administração do UniCeub, especialista em ambiente de trabalho e recursos humanos, o Xavier Cireira, que é economista sênior do Banco Mundial, e o Fernando de Holanda Barbosa Filho, economista, especialista em mercado de trabalho do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Eu gostaria de começar o programa mostrando uns números a respeito de emprego aqui no Brasil, né? O Brasil que está com tantos desempregados. É uma fonte do IBGE, entre 2016 e 2017, dos que procuravam emprego, 46% conseguiram. 33%, um terço, continuaram procurando. 5% desistiram. E 16% saíram do mercado. Agora, eu gostaria de complementar com outros números que vêm aí em seguida, que são o que aconteceu com aqueles quem são os que não conseguiram um emprego. A maior parte é gente jovem, né? 35% até os 24 anos, né? 15% de 25 a 29, 12% dos 30 aos 34 anos, ou seja, 62% gente com menos de 35 anos e os restantes. O que a gente conclui é que, Márcio, os jovens é que não estão conseguindo emprego, é que estão aí disponíveis e não conseguem emprego. A gente pode analisar aí esses números, alguma coisa que mudou muito no mercado de trabalho, né? Nós temos um mercado de trabalho hoje que não mais está contratando como contratava 20, 30 anos atrás, onde se contratava profissionais que você saía da faculdade e sabia exatamente o que você ia fazer durante toda a sua carreira. O que a gente percebe... Quer dizer, o diploma abria a porta. É isso, o diploma abria a porta. O que a gente percebe hoje é que nós temos que ter profissionais que consigam trabalhar num ambiente desestruturado e ele que consiga ter multifunções. As organizações não querem mais um profissional apenas que... E aí a gente tem que apenas execute tarefas. Aquele Chaplin do Tempos modernos. Essa talvez seja a grande mudança que a gente fala hoje da quarta revolução industrial, né? Que é essa essa questão da informação, da mudança que aconteceu nesses últimos anos. E a gente não está formando os profissionais para atuarem nesse mercado. E isso que é um problema grave. Porque a gente... da universidade. Exatamente. Né? Porque a gente está formando os profissionais para atuarem de que forma? No modelo ainda industrial, no modelo da informação. Os profissionais que estão saindo da faculdade, das universidades e do treinamento de um modo geral, eles não estão sendo preparados para pensar o processo, trabalhar outras habilidades. A gente está preparado muito na lógica matemática ainda. E o que o mercado vem exigindo cada vez mais é aquele que saiba, conheça a si mesmo, saiba trabalhar em equipe, questões que as faculdades, as universidades ainda trabalham muito pouco, as questões comportamentais. Então isso contribui. Isso é um fato, né? Ou seja, a economia está mudando, o tipo de atividade está mudando, diversos estudos mostram que o emprego de hoje vai ter a característica completamente distinta do emprego de amanhã. Mas o problema do jovem é que o jovem ele tem um problema adicional. Em geral, ele é pouco qualificado no Brasil e ele tem pouca experiência. Então, ele não tem muito o que oferecer. Num momento de crise como esse, o jovem ele tem pouco conhecimento específico para oferecer para a função e ele tem pouca ou nenhuma experiência para oferecer. Então, na hora da retomada, num ambiente... E os empregos pedem experiência. Exatamente. E num ambiente extremamente conturbado, como foram os últimos anos, uma recuperação aquém da previamente esperada, um mercado de trabalho que, por incrível que pareça, surpreendeu positivamente. Dado o baixo crescimento da economia, se gerou bastante vaga de trabalho a partir de março do ano passado, que foi onde a gente atingiu o pico do desemprego no Brasil. Tá? Mesmo assim, o jovem ele tem mais dificuldade.
Mas isso é uma característica em todo mundo. O jovem, em geral, é o grupo onde tem a maior taxa de desemprego. Por quê? Justamente porque não só ele não sabe o que ele vai fazer, mas o empregador também não sabe o que vai ser oferecido. Então, existe uma incerteza nesse matching, na junção entre o trabalhador e o emprego que está sendo ofertado. A gente tem uma alta rotatividade entre os jovens, justamente porque o jovem não tem certeza do que vai fazer. Qual é a solução para isso? É continuar, melhorar os sistemas de procura de emprego, ou seja, melhorar o matching. Dar mais possibilidades, porque a troca de emprego do jovem, ela é normal. Por que ela é normal? Porque o jovem, ele teve algum tipo de formação, mas ele ainda não tem certeza do que ele vai fazer, de como ele vai trabalhar. O empregador também não. Então, quantos mais eficientes forem os canais de matching, ou seja, bancos de dados disponíveis do tipo de emprego que está sendo ofertado e do tipo de trabalhador que está... Matching que você diz é um ajuste. O encontro entre o emprego e o empregador. Tá? Isso facilita achar. E, obviamente, a gente já tinha um problema no Brasil que foi parcialmente corrigido nos últimos anos, que era esse estímulo adicional à rotatividade, que era o nosso sistema do fundo de garantia. No fundo, o fundo de garantia funciona como um estímulo para a pessoa, em determinadas situações, forçar a demissão. Então, uma pessoa numa faixa etária jovem, que naturalmente já procura mais emprego, porque tem essa incerteza sobre o que ela vai fazer, você ainda tinha incentivo monetário para aumentar a rotatividade ainda mais. Então, isso, em geral, prejudica encontrar esse matching perfeito. Xavier, lá no início do programa a gente citou o Banco Mundial, que constatou que o Brasil está entre os mais atrasados da América Latina na preparação para os empregos futuros. Sim, eu acho que é importante diferenciar um pouco o que está acontecendo aqui no curto prazo e uma questão da recuperação econômica, que não é tão forte como uno gostaria, tem que recuperar o investimento e outros elementos. E depois é uma questão mais estrutural, que é de produtividade, da adopção tecnológica e da competitividade das empresas. Cada vez mais se pede produtividade e racionalidade. Sim. Se você olha o que aconteceu nos últimos 20 anos no Brasil, a produtividade quase não aumentou. Não? E isso faz que as empresas... Fora da agricultura, né? Fora da agricultura houve um... Sim. E isso faz que seja muito mais difícil criar empregos também. Depois tem uma parte também o que seria a capacitação dos trabalhadores, não? E aqui tem que ter em conta todas as mudanças da economia global, não? Questões tecnológicas e também da demanda para algumas tarefas. A exigência bem maior de preparo, né? Isso vem desde o ensino fundamental, né? Sim. E isso o que demanda é um pouco uma mudança em algumas políticas de capacitação, onde tem que ter em conta quais são as necessidades do setor privado e qual é a demanda para os diferentes níveis de capacitação, mas também tem que mudar alguns dos elementos da educação mais tradicional e elementos socioemocionais, por exemplo, também começam a ser muito mais importantes. O PISA mostra aí que nós somos muito fracos em leitura, ou seja, na comunicação, interpretação de textos e na matemática. Sim. Então, o PISA vai mostrar elementos mais gerais da educação, não? Mas também tem outros elementos que são muito importantes no mercado de trabalho de agora, de como saber vender a um empregador, de como trabalhar na equipa, elementos que normalmente sempre nunca estiveram nos currículos mais tradicionais das escolas e que são muito importantes. Bom, nós fomos para a rua para ouvir as pessoas. Vamos ouvir o que nos disseram as pessoas a respeito do mercado de trabalho. A demanda está um pouco reprimida, mas se as pessoas se prepararem bem, elas conseguem. A concorrência está muito grande, mas a qualificação é que faz a diferença. As pessoas não estão também preparadas e o mercado está difícil, houve uma recessão muito grande. A maior dificuldade está na especialização das pessoas, né? O que está faltando é que essas pessoas possam cada vez mais estarem apropriadas, mais instruídas para exercer a função. Pois é, as pessoas têm noção que é necessária a formação, mas tem que ter formação, mas tem que haver também a procura, né, desse profissional, né? E esse é um fator interessante que junta com a produtividade, né? Quando você dá uma olhada nos dados, o Brasil, apesar de um grande aumento na oferta de educação da sua mão de obra, a escolaridade média do brasileiro subiu muito, a produtividade não acompanhou.
diferentemente do que acontece, por exemplo, na China. Na China você vê um aumento da escolaridade associado a um ganho da produtividade do trabalho. A China vem planejando isso há décadas, né? No Brasil está dissociado, de certa forma, porque a formação que a gente está dando não está tendo a demanda necessária. Gerar um emprego que demanda um trabalhador qualificado, esse emprego custa muito mais do que aquele que vai usar um trabalhador pouco qualificado. Então, de certa forma, outro problema estrutural que colabora para essa baixa produtividade no Brasil é que o capital por trabalhador no Brasil está estagnado desde a década de 80 praticamente. Em termos relativos, então, a gente está bem paradão. Isso significa que a nossa produtividade do trabalho ela não evolui, ou seja, existem novas tecnologias que vêm com um capital embutido novo, que demanda uma qualificação melhor do trabalhador. A gente, de certa forma, qualificou o trabalhador mais do que antes, como você mesmo mencionou, Alexandre. O PISA mostra que, apesar da melhora, a gente continua muito ruim, mas tirando esse fato de que a nossa qualificação real deve ser um pouco menor do que a escolaridade média, você não tem essa demanda, ou seja, o empresário brasileiro não está gerando o investimento necessário para aumentar o estoque de capital para o trabalhador que vai demandar esse trabalhador mais qualificado. Né? E, obviamente, aí diversos fatores podem afetar isso. Um deles, que vem desde a década de 80, ou seja, a gente tem um ambiente de negócios conturbado, a gente também possui uma economia com um grau de incerteza elevado, parecia que tinha acabado em 2002 com aquela transição e voltou a se repetir. Então, são muitos problemas que contribuem para a gente ter esse mercado de trabalho em que o trabalhador tem uma maior qualificação, mas a produtividade dele não aumenta, e como a produtividade não aumenta, os salários também não sobem. Agora, eu estava pensando, né? O Brasil era um país agrícola e a parte rural era mais atrasada que a urbana. Hoje o que a gente vê é a informática no campo, a produtividade lá em cima. O que foi que houve, Márcio? Então, esse modelo adotado no campo da tecnologia e a preparação para esse momento, isso é uma tendência, como eu disse anteriormente, é uma tendência que a gente precisa repensar isso. A gente está preparando esses colaboradores da cidade para atuar com essas novas tecnologias, com esse novo modelo de organização que está aí chegando com força. Então, eu acredito que nós temos um problema sério, porque eu acho que o campo investiu muito nos últimos anos e fez com que ele se tornasse um diferencial, né? O campo brasileiro hoje a área agrícola brasileira hoje ela é diferenciada das outras áreas, mas na área urbana, o modelo de formação, aquilo que eu estava falando anteriormente, o modelo de formação, ele é muito ruim, porque tem um estudo que diz que as escolas matam a aprendizagem, né? Você pega uma criança, ela o tempo todo busca o processo de aprender, se desenvolver. Quando você coloca ela dentro da escola, em poucos anos, ela vira estudante, que a gente fala, e aí o estudante, ele não aprende mais, ele aprende teorias, aprende conceitos, e aí, como ele vai se desenvolver profissionalmente, vai se diferenciar no mercado. Quando a gente pega o modelo da Finlândia, por exemplo, que é um modelo que a educação funciona, é claro que não dá para trazer e comparar com o Brasil, são realidades diferentes, mas é importante a gente olhar o modelo deles. O modelo lá não trata todo o profissional como igual. A gente entra com um profissional dentro da instituição de ensino, na formação de um profissional, e ao final a gente quer todos iguais. A gente aplica conhecimento da mesma forma, a gente avalia da mesma forma, e como que a gente vai ter diferencial competitivo com profissionais que a gente não prioriza as especificidades de cada um desses profissionais. Então, o que eu vejo é que a gente precisa investir na mudança da lógica. Capacitar por capacitar, a gente tem muito investimento, alguns investimentos são colocados aí na capacitação, você pega o Sistema S e tal, mas isso não tem transformado numa realidade efetiva de melhoria da produtividade. Xavier, como o Banco Mundial vê isso? Bom, nós achamos que há vários elementos, não? Eu acho que o setor da agricultura é muito bom exemplo, não? E como uma orientação mais exportadora também começou a trazer os investimentos e um pouco a qualidade que precisa faz que vai investir mais em tecnologia. Um elemento importante é sobre a concorrência, não? E alguns setores que estão menos abertos à concorrência e têm menos incentivos no investimento. E a concorrência estimula. Estimula, exatamente. É estimulante. Sim. E depois tem elementos, acho que é muito importante, é um bom exemplo para, no caso do Brasil, do Pronatec, do exemplo do Pronatec, onde há um estudo que mostra como um elemento do Pronatec foi mudado
para priorizar as áreas onde havia uma demanda por setor privado, estava a ter muito melhores resultados em termos de colocação dos trabalhadores. Então, isso é maneiras de fazer o matching que estava a falar antes entre a demanda e a oferta de Agora, emprego. os senhores há pouco mencionaram, né, que não foi a expectativa a recuperação. A recuperação ficou aquém do que se esperava, né? Mas há um outro fator. Eu vejo isso, eu sinto o pessoal que trabalha no mercado dizer as incertezas do ano eleitoral. Eu tenho uma pergunta a respeito disso que nos mandaram no Twitter. Vamos ler a pergunta. É do Rômulo Fio. Como manter a atualização do processo de capacitação das pessoas, né? Principalmente num ano como esse, num ano de incertezas, a pessoa ainda tem que investir nisso. Como é que se consegue ajustar? Cada vez mais, foi colocado pelo Fernando, mas cada vez mais as organizações elas têm deixado os colaboradores fazer a gestão da sua carreira, né? Então, essa questão da profissionalização, independente do desemprego, está nos níveis que são no Brasil, que são altos, mas cada vez mais você vai ter que fazer gestão da sua carreira, você vai ter que se buscar profissionalizar, você vai ter que buscar as formas de se qualificar para permanecer no mercado. Então, por mais complexo que seja isso, por mais difícil que seja isso, há uma necessidade, né? Cada vez menos as organizações vão gerir carreiras e cada vez mais as pessoas vão ter que fazer a gestão das suas próprias carreiras. Então, apesar da realidade que está posta, é necessário esse processo de busca pelo desenvolvimento. É claro que nós temos aí algumas instituições que podem dar suporte aí dentro dessa lógica. Nós temos, citei anteriormente, o Sistema S, a gente tem algumas organizações que têm esse trabalho, o próprio Pronatec, que tem feito esse trabalho para tentar melhorar a qualificação dessas pessoas e preparar elas para o mercado de trabalho. Sim, mas vai lembrar que o Pronatec está pegando uma parte muito específica dele. Outras avaliações mostram que simplesmente botar a pessoa no ensino profissional não aumentou nem a probabilidade dela arrumar emprego, nem o salário dela ao longo do tempo. Então, ou seja, a gente tem diversas... O Brasil buscou priorizar a educação nos últimos anos. Buscou qualificar os alunos, só que a gente não avaliou as iniciativas. Então, de certa forma, você tem um investimento sendo feito e não está colhendo retorno simplesmente porque existem programas que estão em vigor que eles não geram os resultados que seriam esperados. Então, essa falta da cultura de avaliação para saber o que funciona e o que não funciona, principalmente com dinheiro público, que eu garanto que o setor privado faz o trabalho dele, que não vai jogar dinheiro fora, tá? Isso faz parte desse aumento da qualificação. Mas não adianta você se preocupar, vamos investir. O Sistema S, tenho certeza que deve ter alguns programas de sucesso. Mas você pega o Sistema S como um todo, o custo que ele tem, eu sinceramente não vi resultados mostrando que o Sistema S está de fato contribuindo de forma efetiva para a economia. Tá? Então, essa falta de avaliação, ela atrapalha muito a gente agora, porque você planeja, executa, avalia. Se você não fizer essas etapas, se você não conseguir avaliar se determinado programa é bom ou ruim, você simplesmente pode estar enxugando gelo. E funciona como um círculo virtuoso, né? Emprego, renda e economia girando. Agora, tem uma outra questão que o Banco Mundial mostra, que é a produtividade do Brasil, que está lá embaixo. Mas eu gostaria de entrar nesse assunto logo depois dos comerciais, a gente já volta. Voltamos buscando os caminhos da recuperação do emprego e do novo mercado de trabalho. Eu gostaria de mostrar um dado do Banco Mundial, uma constatação sobre a produtividade do trabalhador brasileiro sobre o PIB, né? Em dólar. Nós estamos lá atrás, né? A Coreia está na nossa frente, já esteve lá atrás, arrasada pela guerra, a Alemanha também arrasada pela guerra, o Chile, com todas as características topográficas desfavoráveis, e nós, daqui a pouco a China nos passa, é isso? Sim. Não, eu acho que o importante do que mostra o gráfico são duas coisas. Não? Uma é que no tempo, nos últimos 20 anos, quase não tive muita contribuição de aumento da produtividade e ao crescimento do país. Não? É uma coisa bastante preocupante. A segunda coisa é que o Brasil não conseguiu tampouco converger aos níveis dos países mais desenvolvidos. Não? Então, o que é preciso é
é pôr a produtividade no centro das políticas de crescimento do país. Sem produtividade não vai poder competir no mercado internacional, e a produtividade, neste caso a produtividade de trabalho, está muito ligada aos salários. Não? Sim, então, e a formação dos preços também. Exatamente. Né? Pois é, eu gostaria de mostrar a última pergunta que veio pelo Twitter. A pergunta é de Keller. A não contratação pelo empresariado não seria medo da economia ir para o brejo novamente com a corrida eleitoral e seus resultados? Não vejo muito otimismo para além de outubro. No outro bloco eu falei nos medos do mercado, né? Nas incertezas ainda na corrida presidencial. Márcio. O empresariado, de um modo geral, num período como o Brasil está passando, de grande turbulência, com certeza há um temor, sim. Mas eu não vejo que seja só essa situação. Acho que há um problema do próprio emprego. Há uma desestruturação do modelo de emprego que hoje nós conhecemos. Né? A tendência é que mude radicalmente nos próximos anos. Há estudos aí que mais de 90% das profissões vão deixar de existir daqui a 15, 20 anos. Então, há uma questão de reestruturação também. Então, há uma mudança e há também um processo que a economia está ainda patinando, ainda mesmo que com a melhora, ainda continua patinando. A minha visão é muito mais conjuntural do que o Márcio está falando. Eu acho que sim, existe esse medo, ou seja, a economia... Existe um otimismo pós-impeachment da presidente Dilma, em que a economia aceleraria muito. Otimismo e expectativa. Exatamente, ou seja, se esperava aquela aceleração e ela não veio porque simplesmente você tem que mudar as políticas, não é mudar a pessoa que está sentada na cadeira do presidente que muda. Uma vez que a política, o Banco Central foi super bem sucedido no controle da inflação, isso abriu espaço para uma grande redução da taxa de juros, teve outras reformas, a reforma trabalhista, política monetária, e outras atitudes da Fazenda que contribuem, reviram o marco do pré-sal e etc. Isso aumentou a confiança ao longo do tempo, mas a recuperação não vinha. A redução sistemática do Banco Central, ou seja, o estímulo monetário, é o centro da recuperação econômica no Brasil hoje. O problema é que você tem uma eleição num ambiente de bastante certeza, que a gente não sabe quem vai vencer, e isso pode ocasionar o quê? Nessa recuperação ser abortada. Então, o empregador, como contratar e demitir é caro, ele está esperando um crescimento mais robusto da economia para poder aumentar de fato a sua contratação formal. Então, de certa forma, a incerteza eleitoral tende a atrapalhar esse processo de recuperação. Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou, agradeço aos senhores e na próxima semana mais um tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.